Olá, sejam bem-vindos ao nosso aulão da disciplina de saúde do homem. Já vou abrindo aqui, ó, o que é que a gente tem preparado. Então, nessa aula é o momento em que a gente vai conseguir colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Vocês vão ver que o que nós trabalhamos no decorrer da disciplina se aplica a questões de bancas de concurso também, né? Então, aí que são questões mais elaboradas, né? Questões com um certo grau de dificuldade, e vocês vão ver que da forma que nós aprendemos, nós vamos conseguir colocar em prática e vai sair todo mundo, ó, com a certeza de que foi tudo perfeito, de que foi tudo compreendido da forma que deveria ser, né? Então vamos lá, nosso aulão de revisão, professora Ellen, e já vamos para a nossa primeira questão. Pega a tua canetinha, vou pegar aqui a minha também, e vamos lá. Questão número 1, sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, é incorreto dizer. Então, é importante a gente prestar atenção no que o enunciado está pedindo. Ele está pedindo aqui, ó, a nossa resposta incorreta, né? Então, a gente tem que dizer aí o que é que está errado na questão e não o que está certo. Então, bora lá. Alternativa A. As ações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem buscam romper os obstáculos que impedem os homens de frequentar os serviços de saúde. Perfeito, né? Olha lá, eles buscam romper os obstáculos. E a nossa alternativa, ela está correta, né? Então, não é a nossa resposta ainda, porque a gente está procurando a incorreta. E ela é correta porque, de fato, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela busca romper com esses obstáculos, né, que estão entre os homens e os serviços de saúde. Lembra que a gente falou sobre isso na nossa aula, falamos sobre isso também na revisão, né? Então, busca romper aí esses obstáculos. Alternativa B, versus a prevenção e ao autocuidado. Não é comum que os homens protelem a procura de atendimento. Então, aqui tem continuação dessa alternativa, mas eu já quero que vocês prestem atenção, ó, nessa afirmação aqui. Não é comum que os homens protelem. O que é protelar? É deixar para depois, ir adiando. Então, essa informação aqui, só por essa informação, a gente já consegue suspeitar que está incorreto e que é possível que seja a nossa resposta, né? Então, versus a prevenção e a autocuidado, não é comum que os homens adiem, que os homens deixem para depois a procura de atendimento, vai contra o que a gente discutiu no decorrer da nossa aula, né? Que os homens, eles têm dificuldade de procurar os serviços de saúde, e muitas vezes procuram os serviços de saúde quando já estão com algo grave, né? Então, aqui pode ser possível que a nossa alternativa B seja a resposta correta, mas vamos continuar. Permitindo que os quadros se agravem com alguma intervenção possível somente nas fases mais avançadas da doença. Então, nossa alternativa B, né, tá dizendo que eles não protelam, que eles não adiam, e por isso não permitem que os quadros se agravem. Então, é o contrário, né? Vamos deixar um asterisco aqui, porque pode ser que a nossa alternativa B ela seja a nossa resposta. Letra C. Com o princípio de promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina, dos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos, tem o objetivo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, tem o objetivo de facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da rede SUS, né? No âmbito do SUS. Vamos apagar aqui para a gente continuar lendo, sob a perspectiva de gênero, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade e melhoria das condições de saúde. A nossa letra C, ela está perfeita e ela faz um resumo, né, do objetivo da nossa política, de tudo que ela trata. Então, esses enunciados, as questões, elas nos trazem muitas informações que ampliam aí o nosso conhecimento. Então, essa letra C, ela é um resumão da nossa política. E aqui na letra D, a última alternativa que sobrou,
tem dizendo que nenhuma das alternativas estão incorretas. Então, a gente sobe lá para a nossa alternativa B e já marca ela como a nossa alternativa incorreta, como resposta da nossa questão, e vamos reler para deixar bem amarradinho, né? Então, a nossa questão, ela pediu a alternativa incorreta. E nós podemos perceber que a letra B está incorreta porque a versus a prevenção e a autocuidado, não é comum que os homens protelem à procura de atendimento, permitindo que os quadros se agravem com alguma intervenção possível somente nas fases mais avançadas da doença. Então, a alternativa B é a resposta incorreta da nossa primeira questão. E vamos para a segunda, ainda sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Então, nossa banquinha aqui agora é a UNESCO. A banca da alternativa anterior foi o Instituto Excelência, né? Então, o UNESCO aqui, ó, bora lá. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem tem como diretriz promover ações de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Tudo isso a gente leu lá na nossa alternativa C da primeira questão, lembra? Então, é um enunciado muito rico. As questões, elas trazem, né, muitas informações que ampliam aí o nosso conhecimento, como eu já falei. Respeitando os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais de saúde e tipos de gestão de estados e municípios. Foi desenvolvida em 5 eixos temáticos. Olha aí a nossa perguntinha. Ele quer saber quais são os 5 eixos temáticos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Então, vamos ver lá se a gente ainda lembra, né? Então, bora lá. A nossa alternativa A, acesso integral às unidades de saúde. A gente poderia até considerar, mas não é acesso integral, né? É acesso e acolhimento, né? Acesso ao acolhimento. Equipe capacitada para atender, isso aqui é um objetivo, né? Não faz parte dos eixos. E acolhimento. Então, não é a nossa alternativa A. Alternativa B, acesso integral às unidades de saúde, equipe capacitada para atender é um objetivo, equidade, olha só, uma diretriz, acesso ao acolhimento. Então aqui, ó, acesso ao acolhimento está ok, mas é só um dos eixos, né? Nós temos 5, bora continuar. Acesso ao acolhimento, opa, saúde sexual e saúde reprodutiva, temos aqui o segundo eixo. Paternidade e cuidado perfeito, doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violências e acidentes, que são as nossas causas externas, né? Então aqui, ó, nós temos a letra C, já podemos botar aqui um asterisco bem grande, porque existe uma grande chance de ser a nossa resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha na outra alternativa, o que é que ela traz? Prevenção de câncer de próstata, será que faz parte do eixo, né? Do eixo temático da nossa política? Prevenção de violências, cuidados sexuais e reprodutivos, prevenção de acidentes de trabalho, orientação sobre doenças como diabetes e hipertensão. Isso aqui são alguns objetivos, né? Nós temos aqui alguns eixos, como os cuidados sexuais e reprodutivos. Acredito que prevenção de violências também, mas as outras coisas a gente pode até considerar alguns objetivos, né, que devem ser aplicados, mas não fazem parte dos nossos eixos, não. Então, a gente volta lá para a nossa letra C e a nossa resposta correta. Então, a letra C, ela traz os 5 eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Saúde sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças... Perdão, gente. Doenças prevalentes na população masculina, prevenção de violências e acidentes. Eu pensei que eu tinha marcado aqui a outra alternativa. Letra C é a nossa resposta correta da segunda questão, ok? Então, bora lá ver o que é que a gente trouxe aqui na nossa terceira questão, questãozinha da PUC. Então, vamos ver aí o que é que a PUC preparou pra gente hoje. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são homens. Quando comparado com as mulheres, o tempo de vida deles é 7,6 anos menor. Lembra que a gente falou isso também?
As doenças isquêmicas do coração, como o infarto do miocárdio, seguido das moléstias cardiovasculares, como o AVC, outras doenças cardíacas, pneumonia, cirrose e diabetes, estão entre as principais causas de morte do sexo masculino. Então, até aqui a gente só tem o enunciado, né? Até aqui ele só nos trouxe algumas informações. Vamos continuar. Para ampliar o acesso do público masculino aos serviços de saúde, em 2009, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde do Homem, alinhada à Política Nacional de Atenção Básica, né? Então, a gente precisa lembrar que a atenção básica é a ordenadora do serviço, é a porta de entrada para o atendimento, né, da rede no SUS e do atendimento dos homens também, consequentemente. Então, aqui, ó, alinhada à Política Nacional de Atenção Básica e integrante do Programa Mais Saúde. Em relação à saúde do homem, analise as informações a seguir. Então, a gente vai analisar as informações, vai ver o que é certo, o que é errado, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Outro ponto que eu queria destacar, olha o que é que ele trouxe. Em 2009, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde do Homem. Por isso que é importante a gente memorizar a data de instituição das políticas, né? Porque normalmente as questões elas podem pedir também, aqui trouxe no enunciado, mas poderia estar ali em alguma das alternativas, certo? Então, bora lá ver a nossa alternativa 1, né? Vamos ver aqui a nossa informação, a primeira informação, bora lá. Os homens são mais vulneráveis às doenças, especialmente às enfermidades graves e crônicas. Porque, ao contrário das mulheres, eles geralmente só procuram um sistema de saúde quando os quadros já se agravaram. Perfeito, né? A gente pode considerar aqui já essa informação verdadeira. Então, colocar um Vzinho aí pra gente não se perder. Ficou parecendo um Y, mas é um V. Vamos continuar aqui vendo as outras informações. Além de criar mecanismos para melhorar a assistência a essa população, a meta do governo federal é incentivar que os homens procurem o serviço de saúde ao menos uma vez ao mês. Opa, aqui é um pouco demais, né? Tá um pouco excessivo aqui essa procura, esse número de consultas. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela tenta, ó, trazer o homem, no mínimo, uma vez ao ano, né? Para que ele possa ali ser consultado, fazer exames de rotina, ser atendido, né? Fazer algum tipo de tratamento. Então, é um ano e não o mês, né? Então, anualmente aí o homem ele deve ser incentivado a procurar um serviço de saúde. Então, aqui já é um Fzinho, né? Coloca um Fzinho, por enquanto estamos em verdadeiro e falso. Bora lá. Essa terceira informação aqui, vamos ver o que é que ela traz. O público-alvo do programa é a população masculina em idade acima dos 69 anos. Pois é a faixa etária com maior risco para os agravos e, consequentemente, de morte. Galera, o nosso recorte estratégico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem não é a população masculina acima dos 60 anos somente, não. O nosso recorte estratégico são homens entre 20 a 59 anos, né? Então, esse é o nosso recorte estratégico. Já pensou se a gente só incentivasse procurando os serviços de saúde e cuidado para homens em idade acima de 60 anos? Ficaria bastante complicado, né? E o restante da população, principalmente os mais jovens, que estão mais expostos ali aos acidentes e violências, que são as principais causas de comorbidades e de mortes, né? Então, essa alternativa aqui, essa informaçãozinha aqui também está falsa. Por enquanto, nós temos verdadeiro, falso e falso. Vai salvando aí. Vamos ver aqui a nossa última informação? Não, ainda temos mais duas. A política prevê a ampliação da participação paterna no pré-natal, parto, puerpério e no crescimento e desenvolvimento da criança.
Nesse caso, se inclui a possibilidade da realização de exames preventivos e também a imunização de acordo com a faixa etária. Gente, essa informação aqui está verdadeira e isso está contemplado no nosso eixo de paternidade e cuidado. Então, nós temos lá aqueles 5 eixos temáticos e paternidade e cuidado traz exatamente isso aqui. A participação paterna no pré-natal, a disponibilização de exames preventivos, a imunização, né? Então, se você leu a nossa portaria na íntegra, que eu deixei disponibilizada na primeira aula, se você leu, tenho certeza que você já identificou aqui essa informação como verdadeira. E aí, vamos lá para a nossa última informação. Diante das dificuldades enfrentadas para a adesão do público masculino à maioria das ações desenvolvidas, recomenda-se a oferta de horários alternativos e do desenvolvimento de ações para a prevenção de violência, causas externas, DST, AIDS e outras. Perfeito! Também vamos colocar um verdadeiro aqui, porque a gente falou sobre isso, né? A importância de ofertar horários alternativos para essa população masculina, para facilitar o acesso deles aos serviços e às ações de saúde. Então, a gente falou sobre isso na nossa aula também. E aí, vamos ver o nosso gabarito, né? O que é que ficou? É correto apenas o que se afirma em letrinha A, que foi a alternativa, que foram as informações 1, 4 e 5. Né? Então, a 2 e 3, ó, elas foram falsas, né? Então, foram informações falsas, aí a gente não considera. Letra C traz aqui o 2, letra D traz aqui o 3, ó, e a letra A também traz o 3, então não faz parte aí das nossas respostas. Bora lá? Quarta questão, banquinha ADM Tech. Leia as informações a seguir. Ter uma alimentação saudável é uma forma de prevenir o câncer de próstata. Isso aqui é uma informação. A segunda, o consumo de bebidas alcoólicas não está relacionado com o câncer de próstata. E aí ele nos dá essas duas informações, essas duas afirmativas, e ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Então, bora lá. A letra A, ela nos traz que as duas afirmativas, tanto a 1 quanto a 2, são verdadeiras. A gente não pode considerar as duas afirmativas verdadeiras, por quê? Porque, ok, aqui a primeira, ter uma alimentação saudável é uma forma de prevenir o câncer de próstata? Sim, até porque o câncer, um dos fatores de risco do câncer de próstata é a obesidade e o sobrepeso. Então, ter uma alimentação saudável, balanceada, é uma forma de prevenir o câncer de próstata. Ok. A primeira a afirmativa está correta. Agora, a segunda, ele traz que o consumo de bebidas alcoólicas, que é uma substância psicoativa, não está relacionado com o câncer de próstata. E aí, se a gente for voltar lá na nossa aula de alcoolismo, de álcool e outras drogas, perdão, a gente vai ver que temos lá o corpinho humano e que nesse corpo humano podem ser geradas diversos tipos de comorbidades, né, devido a esse uso de substâncias psicoativas. Então, o consumo de bebidas alcoólicas está relacionado com o câncer de próstata, sim. Por isso, a gente não pode considerar a alternativa A correta, porque as duas afirmativas lá de cima não estão corretas, né? Nós temos uma correta e uma errada. Então, vamos ver aqui a nossa alternativa B, o que é que ela traz. A afirmativa 1 é verdadeira. Opa, estamos indo bem. E a segunda é falsa. Tudo indica que nossa alternativa correta é a letra B, né? A afirmativa 2 é verdadeira, certo? E a 1 é falsa. Peraí, aqui olha só a confusão que pode gerar, né? A alternativa 2 é verdadeira, a alternativa 2 é essa aqui, ó. A gente já constatou que ela não é verdadeira. Então, não, ela não é verdadeira, né? E a 1 é falsa, seria o contrário. E aqui na letra D, as duas afirmativas são falsas, também não é a nossa resposta. Então, a gente segue com o nosso gabarito da questão 4, alternativa letra B, ok? Então, marca aí no teu caderninho e vamos embora responder a quinta questão, também da banquinha ADM e Tech. Então, vamos ver lá o que a ADM e Tech preparou pra gente nessa outra questão.
Leia as afirmativas a seguir. Então, mais uma vez, a gente vai identificar a afirmativa verdadeira e a afirmativa falsa. Então, bora lá. Afirmativa 1. Não fumar aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. E aqui a afirmativa 2, manter o peso corporal adequado, sob controle, não é uma forma de prevenir o câncer de próstata. E aí, gente, vamos responder devagarinho pra gente ver aí o que é que tá certo e o que é que tá errado, né? Então, aqui a afirmativa 1, ela traz que não fumar, não ser tabagista, não consumir diretamente ou passivamente algum produto derivado do tabaco, aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. Não, né, gente? Diminui o risco, porque se eu não me exponho ali àquelas substâncias psicoativas que podem alterar o funcionamento do meu organismo, eu diminuo o risco de desenvolver determinadas comorbidades. Então, aqui está falsa, né? A 1 está falsa. Vamos ver aqui a segunda agora. Manter o peso corporal adequado, sob controle, na medida, não é uma forma de prevenir o câncer de próstata. Nós também temos uma afirmativa falsa, porque a gente acabou de ver na questão lá de cima que uma das formas de prevenir o câncer de próstata é justamente mantendo o peso corporal. Por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade são fatores de riscos associados com o desenvolvimento de câncer de próstata, né? Então, aí, o nosso gabarito é a letrinha D, né? As duas afirmativas são falsas. Então, dá um print, anota no teu caderno. Vamos para a próxima questão. CEPUERJ. Então, a nossa sexta questão aí, CEPUERJ. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, uma breve pausa aqui para explicar o contexto dessa questão. A gente não vai falar de novo sobre a política, mas eu trouxe para a gente conseguir observar como um tema ele se associa a outro e pode pedir algo ali que é a associação dos dois teminhas, né? Então é importante a gente ter essa compreensão, né? Ter esse conhecimento amplo a respeito dos temas de saúde do homem. Então eu trouxe essa questãozinha aqui só pra gente constatar essa associação e como é importante a gente ter essa ampliação do conhecimento. Bora lá! Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a patologia mais comum na quinta década de vida, 50 anos, e que apresenta impacto negativo na qualidade de vida dos homens pelos sintomas urinários então a gente vem aqui, ó, câncer de pênis. O câncer de pênis é um tipo raro de câncer, né? Então, ele não pode ser considerado, a patologia mais comum. Vai depender da sua região. Então, nós temos aí região norte e nordeste com uma incidência maior de câncer de pênis, né? Mas não é considerado mais comum, ok? Então, vamos ver aqui o que é que ele pede mais. Ele fala de sintomas urinários, que acarreta e que impacta em sintomas urinários, né? Então, câncer de pênis, ele não gera aí sintomas urinários, né? Não de forma específica, né? Câncer de mama também é um tipo de câncer raro em homens, não é o mais comum. Hipertrofia prostática benigna. Então, a hipertrofia prostática benigna é o que nós chamamos de hiperplasia prostática benigna, né? Então, tanto hipertrofia quanto hiperplasia são termos utilizados. Eu trouxe essa questão também justamente para a gente conhecer aí a ampliação de termos, né? Então, hipertrofia prostática benigna é o aumento aí do volume da próstata que resulta em sintomas urinários, né? São as principais manifestações clínicas, perdão, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui a minha canetinha de novo, vamos marcar a letra C como a nossa resposta correta. E aqui tem hipertrofia prostática maligna. Não existe, né, gente? Nós temos aí a hipertrofia prostática benigna, ok? Beleza, vamos lá para a nossa sétima questão também da CEPUERJ. O que é que ela trouxe pra gente? Uma associação também de teminhas aí, olha só. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem propõe a qualificação da saúde da população masculina. Deixa eu apagar aqui porque às vezes eu risco tanto que pode atrapalhar.
propõe a qualificação da saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado, trabalhando com a integralidade da atenção e o fortalecimento da atenção primária, né? Então, integralidade aí e atenção primária como ordenadora do serviço, do cuidado. Entre as principais enfermidades, vamos lá, o que é que a nossa questãozinha está pedindo, né? Até então ela trouxe ali só um enunciado. Entre as principais enfermidades e agravos à saúde do homem, para promover um cuidado qualificado, encontra-se o ou a, bora lá ver. Entre as principais enfermidades e agravos à saúde, né? Então, nossa questãozinha tá aqui, ó. Principais enfermidades e agravos à saúde. Então, ela tá pedindo aí quais são os principais agravos, qual é a resposta correta baseado no que a gente colocou aqui. Principais agravos e enfermidades à saúde. Bora lá. Aqui na nossa alternativa A nós temos câncer de pênis. Como a gente falou, o câncer de pênis, ele é considerado um tipo raro de câncer, né? Entretanto, a gente deve considerar na questão, a gente não deve sair já arriscando. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que vai estar errado nas outras alternativas também, o que é que vai estar certo. Então, a gente precisa ir considerando aos poucos. Primeiro, a gente lê toda a alternativa e aí a gente tenta identificar algum erro, alguma falha. Se não, passa para a próxima alternativa. Então, vamos fazer isso com calma aqui no câncer de pênis, né? Porque embora, deixa eu voltar lá para o nosso enunciado, embora o nosso enunciado peça principais enfermidades, então a gente já pensa logo em câncer de próstata, em hiperplasia prostática benigna, né? Então, quando ele pede aí principais enfermidades e agravos à saúde do homem, a nossa mente tendiciona uma resposta, mas vamos tentar observar aqui com calma. Bora lá. Alternativa A. O câncer de pênis, por se tratar de um tumor raro, relacionado com as baixas condições socioeconômicas e a má higiene íntima. Então, até então, a alternativa ela tá correta, né? Então, apesar do câncer de pênis ele não ser comum em determinadas regiões, como a gente já falou, né? Nós temos aí uma prevalência maior na região norte e nordeste. Ele traz um enunciado, ele traz uma afirmação correta. O câncer de pênis se trata de um tumor raro relacionado com as baixas condições socioeconômicas e a má higiene íntima. Então, até então, a alternativa A ela está certa, né? Mas vamos observar aí o que é que as nossas outras alternativas trazem. Letra B, câncer de mama, por se tratar da primeira causa de mortalidade. E aí, gente? Câncer de mama é a primeira causa de mortalidade da população masculina, desse grupo populacional? Não, né? A primeira causa de morte, de mortalidade aí relacionada às neoplasias, né? Aos tumores malignos, ao câncer, é o nosso câncer de pele não melanoma, seguido na população masculina do câncer de próstata, né? Então, câncer de mama aqui a gente já pode excluir essa alternativa porque ela diz que é a primeira causa de morte desse grupo de população. Não. Vamos lá para ver a nossa alternativa C. Câncer de próstata. Então, aqui quando a gente bate o olho, a mão já coça para marcar a alternativa, né? Para a gente acertar a questão, mas vamos continuar lendo a alternativa para a gente ver se acha algum erro. Câncer de próstata, por se tratar de uma neoplasia que geralmente apresenta evolução muito rápida, cuja mortalidade pode ser evitada quando o processo for diagnosticado precocemente. Aparentemente tudo lindo, né? Mas essa evolução muito rápida aqui desconecta a nossa alternativa. Por quê? Porque o câncer de próstata, lembra lá, ele geralmente é insidioso. Ele geralmente tem um desenvolvimento lento. Então, ele não tem uma evolução muito rápida, não. E justamente por conta dessa evolução mais lenta, desse quadro mais insidioso, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem mais chances da mortalidade ser evitado, né? Ele tem mais chances de cura. Então, aqui, ó, não é a nossa letra C. Por enquanto, a nossa alternativa A continua sendo a correta, mas vamos ver aqui o que é que a nossa alternativa D trouxe.
Violência, por ser considerada um fenômeno unicausal, então a violência só tem uma única causa, relacionado a questões familiares, tornando o homem mais vulnerável a cometê-la, principalmente contra mulheres, adolescentes e crianças. Então aqui a nossa alternativa dela está trazendo que a violência ela tem uma única causa, essa causa são as questões familiares, né? E que isso acaba aí tornando o homem mais vulnerável para cometer a violência. Não, né, gente? Nada a ver. Primeiro que a violência, nesse sentido de causas externas, está relacionado com a causa de mortalidade ou de morbidade do homem, e não das mulheres, adolescentes e crianças. Isso aí já é outro dado epidemiológico, né? Então, não, nossa alternativa D, ela não está correta. Nossa alternativa A é o gabarito dessa questão. Então, marca aí. E aí fica a dica, né, gente? Não é porque o enunciado pede, ele já direciona a gente para uma determinada resposta que a gente já vai chegar ali marcando. Lê as questões, identifica ali os erros, as falhas, vê qual é que está mais próximo do correto antes de marcar. Porque senão aqui, ó, quando ele pede lá em cima no enunciado, as enfermidades, as principais enfermidades e agravos, a gente já bate o olho em câncer de pênis, letra A, e pensa, opa, letra A quase nunca é, né? Normalmente as questões, a gente tem essa tendência de achar que a questão ela não vai dar a alternativa correta logo na letra A. E aí a gente pensa, letra A não vai ser, e seguido de câncer de pênis, um tipo raro de câncer, não, tá tudo errado, vamos pra frente pra ganhar tempo. Não, responde com calma, lê a questão, vê o que é que o enunciado de fato tá pedindo, se é a correta, se é a incorreta, pra poder responder aí com qualidade, né? Vamos lá. Antes de ir para nossa 8ª questão, a gente vai só dar uma pincelada aqui nos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. Então, nós temos aí inibidores de diversos tipos, né, da fosfodiesterase. Entretanto, a gente vai falar do tipo 5. Esse tipo 5, esse inibidor, ele atua promovendo o relaxamento da célula muscular do tecido cavernoso do pênis, condição necessária para obtenção da ereção. Então esse inibidor, né, esse fármaco, ele vai atuar ali ajudando na obtenção da ereção, beleza? Exemplos desses inibidores, desses medicamentos, é a tadalafila e a sildenafila, né? Então nós temos aqui, ó, alguns exemplozinhos de comércio. Ok, vamos pra frente aí ver o que é que a nossa questão tá pedindo agora. Vamos lá. Instituto AOCP, AOPC ficou, mas é AOCP, tá? Isso aqui é o contrário. Instituto AOCP aí, ó, vamos ver o que é que ela tá pedindo. Paciente masculino, 56 anos, está com um quadro de disfunção erétil. Então, já trouxe aqui a nossa disfunção sexual, uma disfunção erétil, que consiste na incapacidade de obter e manter a ereção peniana suficiente para uma relação sexual satisfatória. Então, trouxe aí, né, no enunciado, o nosso paciente, a idade dele, o seu quadro disfuncional. E agora vamos ver o que é que ela está pedindo. Qual das substâncias apresentadas a seguir é a única que não causa problemas nesse quadro de disfunção? Então, se a gente for lá recordar a nossa aula, eu falei de algumas substâncias psicoativas que podem causar uma disfunção sexual, né? Entre elas a disfunção erétil. Então, bora lá rever. Nós temos aqui letra A, álcool, B, antidepressivos, C, antipertensivos. Todos esses três aqui, ó, são substâncias psicoativas que diminuem a atividade do sistema nervoso central. Então, devido a isso, eles podem causar uma disfunção. A gente falou sobre isso na aula de disfunções sexuais, né? Sobre álcool, antidepressivos e antipertensivos. E agora a gente consegue unir a esse nosso outro tema, foi trabalhado já agora no finzinho da nossa disciplina,
que foram as substâncias psicoativas, e quando a gente tem esses dois conhecimentos atrelados, olha como fica mais fácil responder a questão, né? E aí a gente também trouxe aqui os opioides, que também são substâncias depressoras, né, que diminuem ali a atividade do sistema nervoso central. Então, A, B, C e D são substâncias que podem causar um quadro de disfunção erétil, né? Opioides, álcool, antidepressivos, antihipertensivos. E aí sobrou a nossa alternativa D. A gente conseguiria responder essa questão mesmo sem ter o conhecimento do que são os inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. Por quê? Porque a gente sabe que álcool, antidepressivos e antihipertensivos foram trabalhados ali, né, na nossa disciplina de disfunção sexual, e a gente falou sobre essas substâncias ativas e a associação delas com o desenvolvimento de uma disfunção. E falamos sobre as substâncias psicoativas depressoras do sistema nervoso central, incluindo os opioides, na nossa aula de álcool e outras drogas. Então a gente conseguiria aí identificar facilmente, né, baseado nesses dois temas. Mas a gente já viu o nosso contextozinho antes de responder a questão, e a gente sabe que os inibidores da fosfodiesterase, eles ajudam a adquirir ou manter a ereção, né? Então, se ele ajuda a manter, ele é um medicamento que não vai causar uma disfunção erétil. Vou apagar tudo aqui só para marcar a questão do nosso gabarito, é a letra D, né? Inibidores da fosfodiesterase, eles não causam problemas no quadro de disfunção erétil, beleza? Pelo contrário, eles atuam ali, né, ajudando a manter ou adquirir essa ereção. Perfeito! Vamos para a nossa questão 9? A OCP também, essa questão ela foi adaptada, e depois que a gente respondeu, eu digo por quê. Bora lá. Homem de 39 anos compareceu ao serviço de saúde com queixas de dor genital durante a relação sexual. Opa, temos aqui uma possível disfunção sexual, né? Relatou que, embora a dor seja mais frequente durante o ato sexual, às vezes ocorre após o intercurso da relação sexual. E aí o que é que a nossa questão está pedindo? Qual é o nome dado a este quadro? Qual quadro? O quadro de dor genital durante a relação sexual. Então bora lá responder. Aqui a gente tem a parafilia. Parafilia, gente, são o quê? É a atividade incomum ou específica, particular de um indivíduo, né, para ele praticar ali as relações sexuais. Então, são práticas incomuns ou particulares de determinadas pessoas, né? São as nossas parafilias. Então, ainda não é a dor genital. Bora lá, continuando. Dispareunia. Normalmente esse termo, sempre está relacionado com dor, disúria, dispareunia, né? Então, aqui, normalmente esse dis relacionado com dor, né? E dispareunia, de fato, é a nossa disfunção sexual que caracterizada pela dor genital durante a relação sexual. Aqui na nossa letra C nós temos o vaginismo, e aí não daria para considerar essa alternativa porque o vaginismo é uma disfunção sexual na mulher, quando ela sente dor durante a penetração. Pode sentir dor também durante a relação sexual, mas principalmente durante a penetração, porque a vagina vai fazer contrações e estímulos involuntários, né? Então vai causar aí essa dor durante a penetração na vagina. Anorgasmia é a dificuldade de ter um orgasmo ou a ausência de orgasmo, né? Então também não está relacionado com dor genital. E a criptorquidia, que é quando o testículo ele não desce para a bolsa escrotal. Eu trouxe até aqui, uma imagem só para a gente conhecer, né? Porque a gente não falou sobre isso na aula. Então aqui, é a não descida, é quando o testículo ele não desce para o saco escrotal. Então é criptorquidia. Ela pode ser unilateral, né? Então fica um lá em cima e o outro dentro do saco escrotal, ou pode ser bilateral, quando o saco escrotal está completamente vazio, ok? Então
Beleza? Criptorquidia não é criptorquidia. Vamos voltar lá para nossa aulinha. Então, de fato, só sobrou pra gente a dispareunia, né? A alternativa aí, a resposta da nossa questão, a alternativa correta da nossa questão, dor durante a relação sexual. E aí eu falei eu falei que ia dizer no final porque que essa questão ela foi adaptada, né? E foi adaptada justamente porque aqui no lugar de homem trouxe mulher. Porque a dispareunia pode ocorrer tanto em homens quanto mulheres. E aí eu adaptei a questão, porque a nossa disciplina é de saúde do homem, para ficar mais direcionado. Mas se aqui tivesse mulher, a gente poderia ficar em dúvida entre dispareunia e vaginismo. Lembrando que o vaginismo é dor principalmente durante a penetração, porque ocorre contrações involuntárias da vagina, do músculo da vagina. E a dispareunia é, de fato, a dor genital durante o ato sexual, né? Então, nossa alternativa aqui, independente de ter homem ou mulher, é a letra B, beleza? Vamos lá, seguindo. O ciclo das respostas aos estímulos sexuais é um conjunto de 4 etapas sucessivas. Então, a gente lembra lá, né, que o ciclo de resposta aos estímulos sexuais é nesse ciclo que pode ocorrer as disfunções sexuais em em uma ou mais etapas desse ciclo. Então, vamos relembrar aí quais são as 4 etapas sucessivas, né? Valendo! Será que você já marcou aí? Bora lá! Letra A. Desejo sexual, beleza? É a primeira, né? Interesse, satisfação e resolução. Gente, interesse e satisfação não são considerados etapas do ciclo de respostas aos estímulos sexuais. Desejo sexual e resolução né? Resolução, inclusive, é a nossa 4ª etapa, é a nossa 3ª etapa ali, a etapa onde o organismo ele volta para as suas funções usuais, né? Letra B, excitação. Excitação é uma das etapas do ciclo, mas não é a primeira. E aqui ele pede, 4 etapas sucessivas. Então, ele pede na ordem, preste atenção nisso. Então, a excitação já está errado, né? Desejo sexual, interesse e solução. Então, no, né? Também não tinha como ser a nossa letra B. Letra C, desejo sexual, excitação, orgasmo e resolução. Perfeito aí, né? São as nossas 4 etapas sucessivas, é o gabarito da nossa alternativa, da nossa questão. Mas vamos ver aqui a letra D e a letra E. Interesse, desejo sexual, resolução e satisfação. Não começa com interesse, nem existe assim interesse, né? Desejo é a primeira etapa, resolução 3ª e satisfação também não temos. Apreciação, isso aqui alucinou, né? Não existe essa apreciação. Interesse também não. Orgasmo e resolução estão aqui na ordem correta, mas esses dois aqui não existem, beleza? Então, gabarito, deixa eu marcar aqui de novo. Risquei bastante essa alternativa, é a nossa letra C. Desejo sexual, excitação, orgasmo e resolução. Sucessivamente nesta ordem. Ok? Bora lá, respondendo mais uma questãozinha. IESES 2019. O uso de preservativo masculino ou a popular camisinha no âmbito da saúde pública é considerado um método contraceptivo importante e um modo de evitar doenças como sífilis, gonorreia e hepatite. A gente falou sobre isso na nossa aula de infecções sexualmente transmissíveis, né? Nesse sentido, assinale a alternativa. Mais uma vez, ele está pedindo a incorreta. Então, a gente vai buscar aí a nossa alternativa errada, a nossa alternativa falsa. Vou limpar aqui. Pronto. Pra gente conseguir ler, né? Bora lá. Aqui na letra A, o que é que ele diz? A gente tá procurando a resposta errada, né? Lembra? Deve-se indicar o uso de 2 camisinhas ao mesmo tempo para aumentar a prevenção de doenças venéreas, principalmente no carnaval. Então, aqui a gente teve alguns excessos, né?
Então, não se deve indicar o uso de 2 camisinhas. Pelo contrário, o atrito entre uma e outra pode favorecer o rompimento dessa camisinha, então não oferece mais proteção. Aqui também ele traz o termo doenças venéreas, né, que também já está extinto. A gente sabe que o termo doença, ele nem deve ser mais utilizado, né, porque não nos tendencia a imaginar, a ter a ideia de que a infecção sexualmente transmissível, ela só vai ser transmitida se tiver ali manifestações, sinais, sintomas da doença. Então, esse termozinho doença, ele já está aí inutilizável, mas a gente ainda vai ver em algumas questões trazendo o termo doença, né? E aqui, ó, ele traz principalmente no carnaval. Por quê, gente? Só no carnaval, principalmente no carnaval, né? Então, não tem uma fase específica que a gente deve fortalecer, né, a prevenção com o uso dos preservativos. Não, tem que ser sempre, né? Então, aqui nós temos a nossa alternativa, o gabarito da nossa alternativa. A gente tá buscando a incorreta e de mão beijada a gente já recebeu aí a letra A como resposta. Marca aí no teu caderninho, mas vamos entender por que a letra B, C e D estão erradas também, né? Não adianta a gente saber só porque tá certo e não compreender por que tá errado. Então, vamos lá compreender juntos aqui a nossa letra B, ó. Os preservativos masculino e feminino são distribuídos gratuitamente em qualquer serviço de saúde. Perfeito, né? Então, qualquer serviço público de saúde, ele vai aí distribuir os preservativos. Letra C, existem 2 tipos de camisinha. A masculina, que é feita de látex e deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração. Olha aí a importância da gente saber o uso do preservativo. Lembra que eu trouxe lá na nossa aula como utilizar? Porque tanto a gente pode fazer atividades educativas a respeito do tema dentro das ações e dos serviços de saúde, fora deles também, né? Quanto pode cair uma questão, né? Então, tem questões, inclusive, quando eu tava selecionando as questões para trazer para esse aulão, tinha uma questão muito parecida, eu não coloquei porque realmente era muito parecida, e essa questão, ela trazia o passo a passo da colocação da camisinha, do preservativo masculino. Então, são assuntos que a gente precisa ter o conhecimento, né? Então, aí, ó, e a feminina, que é feita de látex ou borracha nitrílica e é usada internamente na vagina, podendo ser colocada algumas horas antes da relação sexual, né? A letra C também está correta, nossa alternativa incorreta era a letra A, a gente já respondeu. E aqui a letra D, a camisinha não deve ser reutilizada, ou seja, é descartável e de uso único. Perfeito, né, também. Vamos lá, seguindo nossa questão 12. Da IBFC, Instituto Brasileiro, né? Então, bora lá. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Perfeito esse enunciado, né, gente? Tudo que a gente queria ouvir. Então, a AIDS, ela é a doença causada pelo vírus. O HIV não é a doença, é o causador. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças. Lembra do nosso videozinho? Quanto às formas de transmissão do HIV, assinale a alternativa incorreta. Então, a gente mais uma vez vai buscar aí a alternativa, a resposta errada sobre a transmissão do HIV. Então, dá uma sublinhada aí no que o enunciado pede, no que a questão pede, para a gente não responder erroneamente, né? Então, quanto às formas de transmissão do HIV, vamos marcar aí a alternativa incorreta. Relações sexuais desprotegidas, é verdade, né? É uma forma de transmissão, se essa relação for com uma pessoa infectada, né? Com um indivíduo infectado pelo vírus. Compartilhamento de seringas contaminadas, também está correto. Transmissão da mãe para o filho durante a gravidez, perfeito também. E aí a nossa letra D, ela traz compartilhamento de roupas e utensílios. Gente, o HIV, a transmissão dele se dá da mãe para o bebê, né, de forma vertical. Se dá
por transmissão sexual ou transmissão sanguínea. Então, nada tem a ver com roupas e utensílios, né? Então, nossa alternativa incorreta aqui é a letra D. E aí, uma observação para essa alternativa C. A gente pensa, mas é saúde do homem, para que vai falar da mãe, dessa forma de transmissão vertical? Porque a nossa questão, ela pode pedir, ó. E aí, se a gente não soubesse, né? Se a gente não soubesse, a gente poderia perder a questão colocando aí que a transmissão da mãe para o filho durante a gravidez não é possível. Então, tem algumas coisinhas que a gente precisa falar, independente de ser saúde do homem ou não, tem algumas informações que precisam ser complementadas, né? Questãozinha 13, ADM Tech de novo. Leia as alternativas a seguir. Primeiro, nos estágios primário e secundário da infecção da sífilis, a possibilidade de transmissão é maior. Interessante. Eu considero verdadeiro. E vocês? Vamos lá. Aqui na informação 2. No ser humano, o HIV ataca apenas... Gente, liga um alerta quando tivesse apenas. Coloca aí uma exclamação bem grande na tua folha, pertinho da resposta. E aí, né, fica ligado, porque pode vir uma pegadinha em sequência. Então, no ser humano, o HIV ataca apenas o sistema nervoso. Está errado. Por quê? Então, aqui já vamos botar um Fzinho pra gente não se perder. Porque a gente sabe que o HIV, ele se dá, ele entra na corrente sanguínea e se dissemina para todo o corpo. Então, ele não ataca apenas o sistema nervoso, né? Vai atacar ali principalmente as células de defesa, as células sanguíneas. Então, não ataca somente o sistema nervoso, né? Então, vamos lá. A primeira é verdadeira, nos estágios primário e secundário da sífilis, a possibilidade de transmissão é maior. Se você não sabia, tá sabendo agora. E aqui, a afirmativa 2, ela está errada. Vamos ver aqui qual é a nossa resposta. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Gabarito, letra B. Então, 13ª questão, gabarito, letra B, ok? Marca aí, vamos embora responder a 14ª. CESP. Gente, eu gosto muito dessa banca, eu gosto muito de responder questões dessa banca, né? Porque essa banca, ela trabalha as questões de uma forma diferente. Então, ela traz uma afirmativa e ela pede para você dizer se essa afirmativa é certa ou se essa afirmativa é errada. Então, ou você sabe ou você não sabe. Não tem como procurar ali a alternativa errada para ir por eliminação, né? Então, eu acho muito interessante. Ela não trabalha só com questões assim, tem questões de múltipla escolha também, mas eu acho muito interessante essa forma como a CESP trabalha. Então, bora lá. CESP, CEPRASP, o que é que ela traz pra gente? A transmissão do vírus da hepatite B pode ocorrer por via sexual, por isso essa doença é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Gente, essa afirmativa está certa, está perfeita, né? Então, a hepatite B, a gente sabe que a gente tem 5 tipos de hepatite, A, B, C, D e E, mas o tipo A e o tipo E, eles não são considerados sexualmente transmissíveis, porque a transmissão deles se dá de forma oral fecal, né? Então, aí nós temos a hepatite B, ela pode ocorrer por via sexual e por isso ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível também. Perfeita aí, nossa 14ª questão. Vamos embora. É até mais fácil de responder, né, gente? Essas questõezinhas assim de certo ou errado, porque não vem tanta informação. Não tem a parte do enunciado muito grande. Às vezes tem um enunciado ali, né, para contextualizar e vem uma sequência de questões, mas aí as questões é só certo ou errado, é diferente da múltipla escolha. Normalmente traz ali alternativas A, B, C, D, E pode ser muito contextualizada, então a nossa mente ela cansa mais rápido, né? Mas vamos lá parar de falar da CESP, falar agora da AOCP. A AOCP também é um instituto, gente, faca na caveira, como diz a história, né? Então, o Instituto AOCP também é uma banca muito rígida, né? De alto nível aí. Então, bora lá responder a questão 15ª. Paciente do sexo masculino, 24 anos, da entrada ao pronto atendimento relatando exposição sexual de risco.
né? Então, ele teve uma relação sexual e teve ali uma possível exposição, né, de risco. Pois manteve relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo sem o uso de preservativo. Se houver indicação, de acordo com o protocolo para profilaxia antirretroviral pós-exposição, que é o PEP, calma, não tá complicado, mas a gente vai compreender tudo direitinho. Então, a terapia antirretroviral pós-exposição, né? Então, o indivíduo, ele se expôs a um risco, né, sexual, e aí se ele estiver dentro do protocolo, ele pode fazer essa terapia, ele pode fazer esse tratamento antirretroviral. Beleza, bora lá. A profilaxia deve ser iniciada preferencialmente. Então, se o indivíduo ele tiver indicação para fazer a profilaxia, ela deve ser iniciada preferencialmente quando? Estamos falando de profilaxia pós-exposição, que é a PEP, né? Então, ele já se expôs, não é pré-exposição, é pós, ele já se expôs. Vamos avaliar aí os critérios. A gente não falou sobre isso na aula, não aprofundou sobre a profilaxia antirretroviral na aula, mas agora é o momento que a gente vai fazer isso e não tem nada melhor do que fazer isso com uma questãozinha da OCP, né, gente? Então, bora lá, vejam só. Deixa eu só voltar aqui para a gente conseguir visualizar. Pronto. A profilaxia deve ser iniciada preferencialmente quando o protocolo para o uso, para a aplicação da profilaxia com antirretrovirais. Bora lá. Ela deve ser iniciada, a profilaxia pós-exposição, ela deve ser iniciada imediatamente. O mais ideal possível é no menor tempo que puder. Então, aqui, ó, se ela deve ser iniciada imediatamente, né, logo após, né, o ideal é que ela seja o mais rápido possível, após 12 horas. Vocês consideram que 12 horas é muito tempo de exposição? Então, já vamos cortar. Nas primeiras 2 horas... Então, aqui, ó, já é bem inicial, né? Bem imediato. Após 24 horas, nossa, se a gente considerou 12 muito, 24, então, né? Vamos cortar aqui. Na primeira semana após a exposição, então, os vírus, eles já estão ali se multiplicando. E o vírus do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis também, eles se multiplicam de forma muito acelerada, muito agressiva, né? Então, na primeira semana, a gente espera uma semana... E aqui, ó, 28 dias após a exposição. Bora lá. Agora a gente vai responder de forma certa. Deve ser iniciado preferencialmente, né? O ideal é que seja iniciado nas 2 primeiras horas após a exposição. Então, nosso gabarito é a letra B. A profilaxia pós-exposição, né, para um risco sexual, deve ser iniciado dentro do protocolo nas primeiras 2 horas após a exposição e deve ser até, no máximo, 72 horas, né? Então, o ideal, 2 horas e no máximo 72, beleza? Anota aí no caderninho. E aqui eu deixei essa alternativa pra gente discutir, por quê? Porque 28 dias é o tempo de tratamento, certo? Então, ele vai fazer o uso desses antirretrovirais por 28 dias, ok? Então, 28 dias é a duração do tratamento com antirretrovirais, beleza? Ok, então vamos embora responder mais uma alternativa, né? Lembrando que o gabarito da nossa questão foi a letra B, ok? Vamos lá. 16ª questão, IBAD 2020. Ao assumir o plantão de uma unidade de internação, o técnico de enfermagem lê no prontuário que está sob seus cuidados que que o indivíduo possui um diagnóstico de doença X causada pelo espiroqueta treponema pallidum. Já veio aí na cabecinha de vocês, porque na minha já veio. Contraída por via sexual, mais uma dica, espiroqueta, treponema pálido e contraído por via sexual, já induz aí a nossa resposta, né? Esse tipo de doença pode ser classificada como primária, secundária e terciária,
Então, aqui ele traz algumas classificações, né, dessa doença. Diante das informações apresentadas, o diagnóstico da doença X é... Então, bora lá. Antes de a gente ir para a nossa resposta, deixa eu só dizer para vocês o que significa esse espiroqueta aqui. É a forma como essa bactéria, né, o treponema pálido, ela se dá. Então, ela é nesse formatozinho assim, ó, de espiral, por isso que é chamado de espiroqueta, beleza? Então, mistério resolvido, vamos embora. Aqui ele pede o quê? Diante das informações apresentadas, espiroqueta, treponema pálido e contraído por via sexual, que é a mais importante das informações, qual é o diagnóstico aí do nosso indivíduo que está sob os cuidados do técnico de enfermagem? A gente tem aqui, peraí que eu peguei a canetinha na hora errada, a gente tem aqui o cancro mole, é uma infecção sexualmente transmissível. Hanseníase é sexualmente transmissível, gente? Não, então a gente já arrisca. Cólera, escabiose, não. A questão tá pedindo a infecção sexualmente transmissível, né? Transmitida ali por via sexual. Então, a gente já consegue cortar aí essas questõezinhas. Ficamos com sífilis e cancro mole, que são infecções sexualmente transmissíveis. Só que o cancro mole, o agente dele é o Haemophilus ducreyi, não é o treponema pálido. Falou o treponema pálido, gente, não tenha dúvida, é a sífilis. Treponema pálido. Beleza, então é a sífilis. Sífilis aí, ó, via sexual, espiroqueta, desenhar aqui de novo, para vocês não esquecerem mais. Falou espiroqueta, via sexual e treponema, sífilis, ok? Beleza. Gabarito aí da nossa questão 16 é a letra E, sífilis. Vou tomar um pouquinho de água para a gente continuar aqui na nossa questão 17. Enquanto isso, já vai lendo e tentando responder aí a questão. Consulplan 2017. A prevenção combinada das doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais B e C, abrange, além do uso da camisinha masculina ou feminina, outras ações. São elas, exceto... Então, ele está pedindo aqui, ó, as formas de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né? Ele diz aqui a prevenção combinada, lembrando que a prevenção combinada, ela traz mais de uma forma de prevenção, né? E aí ele está pedindo essa combinação. Quais são as outras ações além do preservativo que podem ser utilizadas? E aí ele diz exceto. Então a gente mais uma vez está procurando a resposta errada. Foca no enunciado para não responder, não perder a questão aí de graça, né? Então letra A. Testagem para a hepatite B é uma forma de prevenir? É sim, a hepatite B, ela tanto é imunizável quanto tem testes, né, para identificação aí desse agente. Letra B, imunização para a hepatite C. Gente, hepatite C ela não tem imunização, tá? A imunização é para hepatite B, que é considerada uma infecção sexualmente transmissível, e a gente também tem para hepatite A. Mas a hepatite A, a via de transmissão dela é outra, a orofecal, né? Então não é considerada aí uma infecção sexualmente transmissível. Dessa forma, a gente já consegue perceber que a nossa alternativa, né, está pedindo o exceto, o errado, é a letra B. Mas vamos ver o restante. A gente pode prevenir a transmissão vertical do HIV, pode também, né? Temos essa forma de prevenção. Diagnóstico e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, também uma forma de prevenir, né? Porque se é diagnosticado, se existe o diagnóstico e o tratamento, então tem como reduzir aí essa exposição. Então, nossa alternativa é a letra B, resposta da nossa questão 17, ok? Vamos seguindo? Letra D. Durante o envelhecimento masculino, estamos avançando aí nos temas das nossas aulas, né? Então, durante o envelhecimento masculino, as concentrações séricas de testosterona tendem a diminuir. Devido ao quê? À falência dos testículos, né? Lembrando, olha a informação importante. A testosterona, ela tende a diminuir. Ela não para, ela não pausa, certo? Não é igual a menopausa nas mulheres. Então, não há uma pausa nessa produção de testosterona. A concentração vai diminuir porque os testículos eles vão falecendo, beleza? Então, aqui, ó,
tendem a diminuir devido à falência dos testículos em produzir níveis adequados de testosterona. Então, aí é uma alteração na produção, não existe pausa, ok? Beleza. E este quadro, né? O que quadro? O quadro de diminuição da testosterona associado às consequências clínicas, às manifestações clínicas, aos sinais e aos sintomas, recebe o nome de, gente, hipertricose. É o aumento excessivo aí de pelos no corpo, astenia, fraqueza muscular, hiperplasia adrenal congênita. Isso aqui é uma doença genética, né? Nada tem a ver com o nosso tema. Sobrou a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que foi a teminha das nossas aulas, né? Então, só recapitulando, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino é a associação da diminuição da testosterona e as suas manifestações clínicas, consequências clínicas, sinais e sintomas. Tem que estar associado para poder ser considerada deficiência, ok? Beleza? Simbora? Bora lá? Questão 19, CESP. Né? Então, eu trouxe bastante questõezinhas aí da CESP pra gente aprender a trabalhar esse modelo de questão também, né? Aprender a pensar diferente um pouquinho também. Então, bora lá. CESP, a vasectomia. Lembrando que a CESP ela traz uma afirmativa e a gente precisa responder se ela tá certa ou errada, ok? Então aqui, ó, já é a nossa pergunta, já é a nossa questão. A vasectomia ou esterilização masculina, que consiste na laqueadura e transição de parte do canal deferente, com ou sem a remoção de um segmento desse canal, exige como cuidado pós-cirúrgico a aplicação intermitente de bolsas quentes na região escrotal por várias horas para reduzir o inchaço e aliviar o desconforto. Galerinha, deixa eu apagar aqui para a gente discutir essa questão aos poucos. Quando a gente for responder uma questão, é interessante, lembra, eu já tinha falado isso com vocês, a gente ir por partes. Principalmente quando for questão de CESP, quando for uma questão assim, né? De só ter uma resposta, é certo ou errado. Então, a gente vai por partes. Quando a questão for muito longa também, vamos lá por partes. A vasectomia ou esterilização masculina, aí aqui ele vai dizer o que é. Que consiste na laqueadura e transição. Peraí, laqueadura. A laqueadura não é feminina, é laqueadura tubária. E a vasectomia do homem, antigamente era chamado laqueadura masculina também. Então, esse termozinho aí, algumas pessoas ainda utilizam, laqueadura feminina e laqueadura masculina. Então, até aqui tá tudo bem, mas vamos continuar. Então, aí é a laqueadura e transição da parte do canal, deferente, tá certo, né, até aqui, com ou sem remoção de um segmento desse canal. Professora, a gente não viu que é a remoção, como é que aqui ele está dizendo com ou sem remoção? Porque hoje a remoção, né, ela é mais comum, mas antes poderia ser feita uma amarração ou só uma cauterização também, né? Então hoje a gente tem essa remoção, ali remove um fragmento, né? Hoje é mais comum, mas também existem essas outras técnicas, a da amarração e só cauterização, corte e cauterização. Beleza? Então até aqui tudo bem também. Exige como cuidado pós-cirúrgico, tá pedindo os cuidados pós-cirúrgicos, a aplicação intermitente de bolsas quentes. Gente, raciocina comigo. Paciente acabou de sair de uma cirurgia e aí no local da cirurgia, no local da incisão, a gente vai aplicar uma bolsa quente. No saco escrotal, né? Na região escrotal? Não. A gente vai aplicar uma bolsa gelada, compressas geladas, por várias horas, não, né? Não são por várias horas seguidas, vai ser a intermitente, para reduzir o inchaço e aliviar o desconforto. Então, não são bolsas quentes. Corta esse bolsas quentes aí, são bolsas geladas, ok? Gelada, fria, então essa alternativa ela está errada, beleza? Então, quando uma questão ela te deixar um pouco pensativo, te deixar confuso, vai respondendo por partes, vai trazendo ali o conhecimento que você tem de outras áreas para poder ir respondendo com calma e com confiança.
Questão 20, CEPUERJ também, no pré-operatório da cirurgia ambulatorial denominada vasectomia, olha, como o enunciado é interessante, ele já trouxe aqui, ó, que é uma cirurgia ambulatorial. Se é uma cirurgia ambulatorial, gente, subentende que não precisa de internamento, e essa informação é verdadeira, né? Então, no pré-operatório da cirurgia ambulatorial, denominada vasectomia ou esterilização masculina, o paciente deve ser orientado a... Então, olha só. A CEPUERJ aqui está pedindo a alternativa correta, uma orientação no pré-operatório da cirurgia de vasectomia. Então, quais são as orientações que têm que ser dadas a esse paciente antes dele fazer a cirurgia? Vamos lá. Letra A. Necessidade do uso de contraceptivo até a primeira semana de pós-operatório? Até a primeira semana não, né? Existe a necessidade de um outro contraceptivo, né, para impedir aí a gravidez, mas não só durante a primeira semana, tem que ser aí por um período um pouquinho mais longo. Letra B. Ocorrência de alteração perceptível na potência sexual após a vasectomia bilateral. Gente, a gente já viu que a vasectomia é um mito, né? E essa ideia aí de que ela causa alguma alteração, alguma disfunção sexual. Não altera a potência sexual, não causa nenhum tipo de disfunção. Então, letra B também não é. Letra C. Necessidade de proteção contra as doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Sim, nossa alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque ela está pedindo uma orientação no pré-operatório. Então, esse paciente ele deve ser orientado sobre a necessidade de uma proteção contra ISTs, porque a vasectomia ele só vai proteger ali contra uma gravidez, né? As infecções sexualmente transmissíveis, se for realizado uma relação sexual desprotegida com o indivíduo portador, né, dessa infecção, pode haver a transmissão sim. Então, nossa letra C é a resposta da questão 20. Mas vamos ver aí a letra D. Aplicação de bolsas de calor, olha ela de novo, no escroto para proporcionar alívio da dor nas primeiras horas do pós-operatório. Tira essas bolsas de calor daí, bolsas frias, bolsas geladas, beleza? Então aí foi a nossa letra C, a resposta da alternativa 20. Vamos embora. VUNESP, gente, VUNESP também é uma banca faca na caveira, tá? Essa questão ela foi adaptada, no final também digo por quê. A gente vai primeiro responder, porque se a gente sabe que foi adaptada, a gente já se assusta, né? Então, sem medo, vamos responder aqui com confiança essa questão. VUNESP 2018. Ao desenvolver atividades com grupos de planejamento familiar, deve-se esclarecer que, comparada à laqueadura tubária, a vasectomia, então a gente vai ver aí as diferenças, né? Comparação aí da laqueadura com a vasectomia. Bora ver? Bora responder? Buscar aí a questãozinha alternativa correta. A vasectomia, comparada à laqueadura, é um método 100% eficaz após 7 dias da realização do procedimento? Não, gente, lembra que eu falei que precisa aí ter um tempinho, né? Aguardar um tempo, fazer alguns exames. Calma que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. A professora tá fazendo mistério. Letra B. Apresenta um número menor de complicações, verdade, sendo a ocorrência de episódios de ejaculação precoce a mais importante. Então, aqui, ó, estragou a nossa alternativa, né? Tava certo até complicações. Apresenta um número menor de complicações e não causa, gente, ejaculação precoce, nenhum outro tipo de alteração ou disfunção sexual, ok? Então, a vasectomia não causa isso aí. Letra B, letra C. É eficaz no controle da transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Não, gente, vasectomia não protege contra infecções, protege contra a gravidez, né? Letra D, é um procedimento cirúrgico simples, de pequeno porte, seguro e rápido, que consiste na ligadura das vesículas seminais. Lembra, a gente falou muito sobre isso, inclusive eu trouxe uma imagem, né, do canal deferente ali exposto para ser cortado. Então, gente, é retirado um fragmento do canal
dos canais, né, deferentes bilateralmente, não das vesículas seminais. E aqui a nossa letra E, provavelmente a nossa resposta correta, vamos desvendar esse mistério agora, né? Torna necessário o uso de outro método anticoncepcional contraceptivo eficaz durante as primeiras 20 ejaculações ou por 3 meses após o procedimento. Deixa eu apagar aqui esse monte de risco que eu fiz. Já marca aí no teu gabarito a alternativa E como resposta correta, né? Então, existe a necessidade de outro método contraceptivo, outro método anticoncepcional eficaz durante as primeiras 20 ejaculações ou por 3 meses aí após o procedimento. E a vasectomia ela só é considerada eficaz quando não tem mais presença de espermatozoide na ejaculação. Então, a sua eficácia ela pode ser vista por meio do quê? Do espermograma, né? A qualquer momento. Tomar uma aguinha aqui só um minuto. Então, vamos aí, ó. Questão 22, CESP de novo. Usada como um método contraceptivo masculino, a vasectomia é pouco frequente na população masculina porque requer internação do paciente por 24 horas e afastamento das atividades laborais durante 4 dias. Gente, equivocadíssima essa alternativa, né? A gente já discutiu muito sobre isso. É um procedimento ambulatorial, não necessita de internamento, não é feito em 24 horas, né? É feito ali em minutos, 15, 20, 30 minutinhos esse procedimento ocorreu, é simples, rápido, né? E não precisa desse afastamento das atividades laborais durante tanto tempo. Ok? Então, procedimento simples aí, nossa CESP tá com nada com a gente, né? Então, vamos lá, VUNESP agora. VUNESP 2020. Considerada uma droga bastante danosa, a nicotina atua no sistema nervoso central como a cocaína, a heroína e o álcool. Então, tem essa ação psicoativa semelhante, né, devido ao seu nível de dependência. Com uma diferença, leva entre 7 a 19 segundos para chegar ao cérebro. Então, a nicotina, a gente viu isso também, né? Leva aí de 7 a 19 segundos para percorrer o cérebro. É normal, portanto, que quando o fumante para de fumar, apresente alguns sintomas desagradáveis, tais como, que é o que nós chamamos de abstinência. Então, o nosso enunciado, a nossa alternativa, está pedindo aí os sintomas desagradáveis que o indivíduo ele pode sentir quando ele para de fumar. Então, vamos tentar identificar aí essa questão. Letra A, dor de cabeça, dispneia, sonolência e perda de apetite. Ele até pode sentir aí uma dor de cabeça, né, uma dispneia, uma falta de ar, uma sonolência, mas a perda de apetite não está relacionado com o fato dele ter parado de fumar, não. Agressividade, compulsão alimentar, irritabilidade e tosse produtiva. Esse tosse produtiva aqui, ó, nada tem a ver com os nossos sinais, né? Os nossos sinais desagradáveis, aí os nossos sinais de abstinência. Bora lá. Letra C. Dor de cabeça, irritabilidade, alteração do sono e dificuldade de concentração. Letra C aqui, ó, a nossa alternativa correta, né? Então, marca aí letra C no gabarito. Mas vamos ver o restante, o que é que tá errado? Tosse produtiva, então já começou errado isso aqui. Dispneia, diarreia e sonolência, então não tá muito associado, né, com parar de fumar. Sonolência, confusão mental, disúria, dor a urinar, que é isso, gente? E perda de apetite relacionado aí com ter parado de fumar? Não, tem muita relação não. Então, gabarito aí da nossa questão 23, letra C de casa. E aí, você tá com seu cafezinho, tá com sua aguinha, o que é que você tá na mão agora? Queria muito um cafezinho, gente. Cafezinho é bom. Vamos lá, questão 24, CESP de novo.
a absorção da fumaça do cigarro por aqueles que convivem em ambientes fechados com fumantes, né, exposição passiva ao fumo passivo, pode causar o maior risco de doença por causa do tabagismo. Perfeito. A gente viu que a exposição passiva, ela pode causar comorbidades tanto quanto o fumo ativo, né? Independentemente do tempo de exposição à fumaça. Então, não é baseado no tempo, mas na exposição à toxina, à substância, né? Então, nossa alternativa aí está correta, certo? Beleza? Aí estamos dominando a CESP, não estamos, gente? Alternativa 25, CESP também. Programas de controle do tabagismo devem ser direcionados a adolescentes, pois a maioria dos adultos que fumam iniciam o uso do tabaco durante a adolescência. Gente, vejam só. Essa afirmativa, ela não está dizendo que só deve ser direcionado. Aqui não tem um apenas, aqui não tem um somente, né? Aqui só tem dizendo que devem ser direcionados aos adolescentes, então tá abrangendo. Isso é um fato, essa alternativa ela está certa. Por quê? Porque os adolescentes, né, ali, principalmente na idade dos 13 aos 15 anos, são os mais expostos à iniciação do tabagismo. Então, inicia ali ainda na idade, né, de criança. Então, eles ainda são considerados crianças, adolescentes, quando eles iniciam o uso. Então, sim, deve ser direcionado aos adolescentes. Vamos lá, 26, a OCP, estamos quase finalizando, só tem mais algumas questões. Em relação ao programa de prevenção, tratamento e controle do tabagismo, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá falar sobre o programa de prevenção e tratamento do tabagismo. Letra A. As ações educativas são estratégias acessíveis, podendo ser pontuais e mais efetivas quando se tornam ações permanentes, né? Quando estão sempre sendo executadas, por meio de educação continuada realizada apenas nos serviços de saúde. E aí, gente? As estratégias, né, as ações de prevenção e tratamento, controle do tabagismo devem ser realizadas somente nos serviços de saúde e as escolas, né? Temos aí outras áreas sociais, então não deve ser realizada apenas aos serviços de saúde. Olha o apenas aí novamente, sempre que tiver um apenas, liga o alerta que eu falei pra vocês, tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos vendo aí, descer aqui pra gente conseguir contextualizar tudo. A abordagem psicológica de base fenomenológica existencial auxilia na detecção de situações de risco de recaída e no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Gente, a alternativa B também tá errada, por quê? Porque não existe essa abordagem psicológica de base fenomenológica existencial. A gente tem o aconselhamento estruturado e a farmacoterapia, né, que devem ser tratamentos aí associados, trabalhados de forma associada. Mas essa abordagem psicológica fenomenológica existencial não faz parte aí desse contexto, ok? Letra C, agora deixa eu descer aqui, pronto. Letra C, a população-alvo desse programa será somente, olha gente, termozinhos assim, liga o alerta. Liga o alerta, porque pode ser que esteja errado, tem uma casca de banana aí. Pode ser que sim, pode ser que não, mas liga o alerta para ter certeza. Será somente para tabagistas com idade superior a 18 anos. Então, a população-alvo não são os maiores de 18. Né? A gente já falou, são os adolescentes, os jovens aí para prevenir a iniciação, as crianças, né? A detecção de situações de risco de recaída e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento são componentes essenciais durante a abordagem dos usuários de tabaco. Perfeito, né? Então é necessário identificar e detectar as situações de risco de uma recaída e ajudar a desenvolver estratégias para enfrentar esses gatilhos, né? Então aqui a nossa letra D é a nossa resposta correta da alternativa 26. É 26, né, que a gente tá? Vamos lá, letra E. A farmacoterapia deve ser evitada
e somente deve ser utilizada em situações bem definidas para aqueles usuários que têm dúvida em parar de fumar. Não, gente, lembra que a gente falou. O aconselhamento terapêutico e a farmacoterapia devem ser associados, ok? Então, ela não deve ser evitada. Vai avaliar ali a necessidade. Se for necessário, vai usar sim. Então, 26 aí, questãozinha, letra D, a nossa resposta. CESP, de novo, já estamos craque com CESP, né? Então, vamos tirar de letra. O tabagismo, um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão. Então, ele já começa aqui, gente, lembrando. Deixa eu mudar aqui. O tabagismo, vamos fazer aqui um risquinho. Um dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão, ainda tá certo, não está ligado a outras neoplasias malignas, a outros tipos de câncer. E aí? Será que o tabagismo só causa câncer de pulmão e o câncer de boca? E o câncer de próstata, né? E o câncer ali de abdômen. Então, a gente viu tudo isso na nossa aula de tabagismo. Vamos considerar aí essa questão mais que errada. CESP não nos pega mais. IF, Instituto Federal do Ceará, sobre o tabagismo, analise os itens. Não é reconhecido como uma doença. Gente, tabagismo é considerado uma doença, então daqui a gente já corta. Mas uma opção de estilo de vida, não, amor. Se você tem essa dependência ao tabaco, então é considerado uma doença, né? Essa dependência à nicotina é considerado uma doença e não uma opção de estilo de vida. Aqui a afirmativa 2 é uma dependência química à droga nicotina. Até aqui tudo bem. Um alcaloide contido nas folhas do tabaco, ok? Que causa dependência similar à de outras drogas, como álcool, cocaína e heroína. Estamos falando do nível de dependência. E aqui, verdadeiro, né? Então, por enquanto, a gente tem questão 2, a alternativa 2, verdadeiro. Ao tentar deixar de fumar, eu sempre confundo quando eu falo alternativa e questão. Alternativa e questão. Ao tentar deixar de fumar, o paciente poderá ter sintomas da síndrome de abstinência, como irritabilidade, ansiedade, depressão, falta de concentração, tontura, cefaleia e distúrbios do sono. Verdadeiro, né, gente? A gente viu isso numa questão um pouquinho mais acima sobre abstinência, irritabilidade, ansiedade, depressão, falta de concentração, tontura, cefaleia, distúrbio do sono. Pode sentir tudo isso, sim, ao parar de fumar, devido à dependência, né? E aqui, ó, 4, ainda não dispomos de métodos efetivos para ajudar pessoas a deixar de fumar. A gente acabou de falar sobre o tratamento, né? O aconselhamento terapêutico e a farmacoterapia. Então, está errado também. Vamos voltar lá? Certo, só estão 2 e 3, né? Então, vamos procurar aqui qual é a nossa questão. Qual é a nossa alternativa? Então, aqui, ó, somente 2 e 3. Letra C é o gabarito da nossa questão 28, ok? VUNESP, questãozinha 29, reta final já. VUNESP 2020, que é que a VUNESP, faca na caveira, ela traz pra gente. Dependência de tabaco e álcool, então já tá unindo aqui os dois temas, são fatores de risco para as seguintes doenças e agravos não transmissíveis. Gente, lê o enunciado com calma, porque olha aqui o que ele tá dizendo. Não transmissíveis. Eita, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Não transmissíveis. Quando ele fala não transmissíveis, liga o alerta, porque ele vai querer confundir a gente. Pode ser que ele coloque algo transmissível ali, só para confundir, né? Então, dependência de tabaco e álcool são fatores de risco para as seguintes doenças e agravos não transmissíveis. Então, o que não for transmissível, ou o que for transmissível, a gente já anula, já corta. Bora lá. Câncer, diabetes e hipertensão. Nenhuma dessas é transmissível. E, de fato, pode causar câncer, diabetes e hipertensão. Vamos deixar aí marcadinho a nossa letra A e vamos procurar o que é que está errado nas outras alternativas. Câncer, toxoplasmose transmissível e gastroenterocolites, diabetes, hipertensão, dislipidemia e febre tifoide transmissível, câncer, tricomoníase,
infecção sexualmente transmissível também, diabetes, hipertensão, câncer, hanseníase transmissível e dislipidemia. Então, quando a gente lê o enunciado com calma e busca responder a questão com calma, interpretando o enunciado, a gente consegue achar a nossa resposta correta. Câncer, diabetes e hipertensão são os agravos não transmissíveis que a nossa questão pediu. Questãozinha 30. Antes de falar sobre a questão 30, vamos dar uma contextualizada aqui no delirium tremens. O que é o delirium tremens? É um estado confusional breve, né? Então, causa aí uma confusão breve, potencialmente fatal. Então, tem grandes chances aí de ser fatal. Ocasionado pela interrupção abrupta da ingestão de bebida alcoólica em usuários cronicamente dependentes, né? Então, aí é uma síndrome de abstinência um pouquinho mais grave, né? Então, é aqui, ó, é a apresentação mais grave da síndrome de abstinência alcoólica, beleza? Geralmente ocorre 3 dias após o início dos sintomas da abstinência e pode durar vários dias. Então, marca aqui, ó, delirium tremens. A gente também não falou sobre a abstinência, a síndrome da abstinência alcoólica grave, né? Mas já marca aí, ó, anota no caderninho. E aí vamos ver quais são os sintomas. Sintomas clássicos são rebaixamento do nível de consciência. Então, se é uma breve confusão, né? Então, vai aí, ó, causar um rebaixamento do nível de consciência, uma confusão mental, alucinações, ilusões vívidas, né, que parecem reais, medos infundados, tremores, agitação, arritmia cardíaca e sudorese. Nos casos mais graves, hipertermia, né, o aumento da temperatura, ou convulsões que podem resultar em morte. Então, delirium tremens é considerado a forma mais grave da síndrome de abstinência por álcool. Vamos responder nossa questão agora da Fundatec? Fundatec trouxe o seguinte pra gente. A síndrome da abstinência do álcool é o conjunto de sintomas que surgem quando uma pessoa tem o costume de ingerir grande quantidade de álcool todos os dias e para de repente de fazê-lo. Embora alguns pacientes possam apresentar sintomas leves, existem aqueles que desenvolvem sintomas e complicações mais graves, levando-os até a morte. Assinale a alternativa que indica um sinal de gravidade da síndrome de abstinência do álcool. Então, vamos identificar aí, né, quais são os sinais, os sintomas da síndrome de abstinência de álcool grave. Tremores finos de extremidades, não. Sudorese facial, sensibilidade visual, disforia, delirium tremens, né? Então, delirium tremens é a nossa forma grave da abstinência, né, por álcool, da síndrome de abstinência por álcool, né? Beleza? Eu gosto de mnemônicos, já deu pra perceber, né? Então, aí, ó, letra E é a nossa resposta correta para a alternativa 30. Vamos lá, 31, VUNESP também. O álcool, substância lícita, está entre as drogas mais consumidas no Brasil, sendo o enfermeiro deve estar atento ao aparecimento de sinais e sintomas que caracterizam situações de urgência ou emergência decorrentes da abstinência do uso de álcool, como delirium tremens, que, entre outros itens, se caracteriza por, embora essa questão esteja direcionada para enfermeiros, a gente consegue respondê-la porque ela está pedindo, ó, as caracterizações do delírio. E a gente acabou de ver, né, as manifestações. Então, vamos observar aí o que é que a nossa questão vai trazer. Bora lá. Torpor, né, o entorpecimento pode ser. Bradicardia e insuficiência renal. Não faz parte do delírio tremens, não. Insuficiência renal, a gente não viu isso. Agitação, medo infundado e alucinações. Tudo indica, ó, que a nossa alternativa B é a resposta correta, mas vamos ver o que é que tem ali nas outras alternativas, né? Por enquanto, consideramos aí a letra B. Letra C. Confusão mental, amnésia anterrógrada e hipoglicemia. Não tem nada a ver essa amnésia aí.
confusão mental, ataxia e nistagmo. Poderia até ser, né? Ataxia e nistagmo, ataxia aí é um desequilíbrio físico, né? E o distagmo são os movimentos involuntários da pupila, mas aí a nossa letra B ela está mais fundamentada. Letra E, alucinações, nistagmo e hiperglicemia. Então aqui, ó, gente, nossa questãozinha 31, a nossa resposta correta é aqui. Agitação, medo infundado e alucinações. Letra B, né? São manifestações que caracterizam o delírio tremens, ok? Beleza, vamos lá. Ainda tem alguma coisa? Ainda tem mais. Penúltima questão aqui pra gente encerrar com chave de ouro. De acordo com a classificação das substâncias psicoativas e seus efeitos no sistema nervoso central, então a gente lembra, né, que de acordo com os efeitos no sistema nervoso central, nós temos as substâncias estimulantes, depressoras e perturbadoras, ok? Bora lá. Letra A. É correto afirmar: as substâncias psicoativas podem ser depressoras, perfeito, estimulantes, ok, ou impactantes? Não. Perturbadoras, né? Impactantes, não. A cocaína é um exemplo de substância psicoativa depressora. A cocaína, ela é estimulante do sistema nervoso central. Bora lá? São exemplos de substâncias psicoativas depressoras do sistema nervoso central: álcool, opioides, solventes inalantes e benzodiazepínicos. Achamos aqui a nossa resposta correta até o momento. Vamos avaliar o que está errado nas outras. As substâncias psicoativas perturbadoras do sistema nervoso central não são capazes de causar alucinações e delírios. Elas causam alucinações e delírios. Então, esse não devia estar aí. E aqui a letra E. As substâncias psicoativas estimulantes causam a diminuição da atividade do sistema nervoso central. Se estimula, como é que vai causar a diminuição da atividade do sistema nervoso? Não, né, gente? Então, seguimos aí com a nossa letra C, resposta correta da alternativa 32. E pra gente fechar, 33, banca MDS 2019, o que é que ela pede aqui? Atualmente, o conceito que abrange ações e políticas públicas voltadas à prevenção de problemas com álcool e drogas é titulado de redução de danos. A gente falou sobre isso no finalzinho da nossa aula de álcool e outras drogas, né? A estratégia de redução de danos, que nesse contexto, ela amplia o cuidado em saúde, né? Então, ela objetiva o cuidado para todos os indivíduos e que fazem uso, né, de drogas, de álcool, de substâncias psicoativas. E também tem o objetivo de reduzir, de prevenir problemas e vulnerabilidades. Então, a nossa estratégia de redução de danos aqui, ó, uma questãozinha da MDS. Diminuição de danos, não é o termo. Redução de uso, também não. E diminuição de uso. Tudo errado, né? É a nossa estratégia de redução de danos, que tem aí ações e políticas públicas voltadas para a prevenção de problemas com álcool e outras drogas. Beleza? Gente, chegamos ao final do nosso aulão. Espero que você tenha aproveitado bastante. Espero que você tenha conseguido construir aí uma boa base de conhecimentos a respeito da saúde do homem, né? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.